Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar com a nossa aula de geografia. Primeiro, faremos uma revisão do conteúdo que vocês aprenderam até agora da unidade 4. Quem são os responsáveis pelos municípios e pelos estados? Depois, vocês irão assistir um vídeo explicando como que funciona o plano diretor do nosso município. Em seguida, faremos as páginas 89, 90 e 91 do nosso livro Mãos à Obra. Vamos iniciar então com a nossa revisão da unidade 4. Quem são os responsáveis pelos municípios e pelos estados? O governador é o responsável pela administração do estado. Quem é o governador do nosso estado de São Paulo? João Agripino da Costa Dória Júnior, mais conhecido como João Dória, tá? Então é função dele, né? Ele é quem cuida da segurança da população, construção e manutenção no setor público de hospitais, laboratórios médicos, escolas e universidades públicas, tá? Gerencia a manutenção das rodovias estaduais e sobre a criação de moradias populares, tá? Então, o governador, ele é o responsável, né, por administrar o estado. O prefeito é o responsável pela administração do município. Quem é o prefeito da nossa cidade? Antônio Duarte Nogueira Júnior, mais conhecido como Duarte Nogueira. O prefeito, em conjunto com seus assessores e auxiliares, é responsável pelo funcionamento de diversos serviços municipais, como limpeza e manutenção das ruas, da coleta de lixo, da manutenção de centros de saúde públicos, manutenção das escolas e creches públicas municipais, gerenciamento de iluminação de ruas e avenidas. Ele também é responsável, né, pelo fornecimento de energia elétrica, água e redes de esgoto para as moradias, indústrias e empresas. Ó, vale lembrar, crianças, que alguns serviços que são atribuídos ao prefeito, também eles podem se assemelhar aos do governador, tá? Como construção de moradias e escolas. Vocês aprenderam também sobre outros representantes da população, que são os senadores, os deputados estaduais, federais e vereadores. Os senadores são que cada estado brasileiro, ele tem direito de eleger 3 senadores, tá? E eles são responsáveis pelo controle e pela fiscalização do poder executivo. Os deputados estaduais são responsáveis pela criação de leis e por alterações nas que já existem. Os deputados federais, eles podem apresentar novas leis para o país ou propor alterações nas leis federais que já existem. E os vereadores? Os vereadores, eles são os responsáveis pela fiscalização das ações do prefeito, tá? São eles que aprovam as leis municipais das cidades. Vocês aprenderam também sobre as eleições e o voto, né? A população brasileira, ela participa das eleições para eleger os seus representantes nos poderes executivo e legislativo. Mas, para fazer essa escolha, tem que ser de forma consciente. É fundamental conhecer as propostas dos candidatos e a sua atuação. Aqui no Brasil, quarto ano, o voto ele é secreto, tá? Então, isso significa que nenhum eleitor é obrigado a revelar os candidatos em que vota ou em que ele deseja votar.
E outra coisa, aqui no Brasil também, considerando o direito universal, o voto ele é permitido aos cidadãos com a idade a partir de 16 anos. Vocês aprenderam também sobre a participação popular, né? A participação, o que é isso? O que é? É a participação da população nas decisões que envolvem a administração do município, do estado ou até do país, que é muito importante a participação popular, tá? Então, olha só, é necessário acompanhar a atuação dos candidatos e exigir que as suas promessas que eles fizeram lá na campanha de eleição, né, sejam cumpridas, tá? Então, a população, ela tem o direito de participar, sim, para a melhoria do estado ou do município e até mesmo do país. Vocês aprenderam também sobre o plano diretor, né? O que é o plano diretor? Para que ele serve, né? Entre as leis municipais, uma das mais importantes é o plano diretor, tá? Que deve ser elaborado para cada município. Essa lei organiza o quê? Ela organiza o crescimento e o funcionamento do município, tá? Então, olha só, ela planeja o futuro do município de acordo com as necessidades e os desejos de todos os seus moradores. Por isso, é importante a participação da população, tá? É fundamental a população poder participar. Só que não basta só dar opinião, é preciso acompanhar todas as ações dos governantes e verificar se eles realmente estão cumprindo o que foi estabelecido no plano diretor. Vocês aprenderam também sobre o conselho municipal, né? Os conselhos, eles visam encontrar soluções para os problemas do município, beneficiando toda a população. Normalmente, existem vários conselhos em um mesmo município, cada um trabalhando em uma área diferente, como tem aquele conselho da saúde, aquele da educação, da criança e do adolescente, o conselho municipal do meio ambiente, do transporte e entre outros. Vocês aprenderam também sobre a Câmara de Vereadores, tá? Todos os projetos em que a população opina e participa são enviados pelo prefeito à Câmara de Vereadores. Lá, os projetos são discutidos mais uma vez num processo que envolve novamente a população e os vereadores, que vão ver se vão aprovar o que foi pedido da população, pensando na melhoria do nosso município. Olá, alunos do 4º ano do Colégio Ideal, sou o vereador Fabiano Guimarães, é um prazer estar aqui com vocês. Fui convidado para falar um pouco sobre o plano diretor. Bom, o plano diretor é um instrumento de planejamento que o prefeito, por ter uma equipe muito grande, né, na prefeitura, ele que tem a prerrogativa, ou seja, a responsabilidade e o dever de redigir, fazer os estudos todos necessários para se fazer o plano diretor. Aí ele entrega para nós, na Câmara Municipal, os vereadores, nós vamos estudar esse plano que ele fez e muitas vezes a gente ajuda ele, inclusive, para fazer o plano também, né? Mas dependendo do perfil de cada vereador, eu, por exemplo, sou economista, gosto muito de história, geografia, então é um assunto que eu sempre tento ajudar bastante. E nós, vereadores, a gente pode ajudar o prefeito também, não é só esperar ele mandar para nós, né? E o que acontece? Aí chega na Câmara, a gente estuda, vota e aprova o plano diretor. Se a gente não aprova o plano diretor, o prefeito tem que fazer um outro e mandar novamente para a Câmara, né? Eu vou tentar falar coisas mais importantes para vocês gravarem, as mais relevantes sobre um plano diretor, porque para estudar tudo sobre o plano diretor, que eu recomendo, dá uma olhada depois no YouTube, no Google, né, plano diretor, vocês vão ter uma ideia maior. Agora eu vou tentar falar para vocês assim aquelas coisas mais importantes para a gente não esquecer. Bom,
Já ouviu falar de cidade que tem enchente, inundação, que todo mundo odeia, que prejudica a vida de tanta gente? É porque não teve um plano diretor lá atrás, bem feito. Porque não foi feito um planejamento adequado da drenagem da cidade, do escoamento das águas pluviais, de onde planta árvore, onde não planta árvore, onde você pode impermeabilizar o solo com asfalto, onde é importante você deixar bolsões para a água ela entrar na terra. Isso é plano de meio ambiente e plano de saneamento, que são peças que compõem o plano diretor. O plano diretor, ele é uma visão macro, é uma diretriz principal, mas só que embaixo dele tem vários estudos que compõem esse plano diretor, né? Então, isso que eu falei, uma cidade com planejamento, ela tende a ter menos inundação, menos enchentes, porque foi feito uma das peças do plano diretor, o plano de saneamento municipal e o plano de meio ambiente. Outra coisa, já viu aquela cidade, tem um monte de trânsito que todo mundo odeia dirigir porque o trânsito não anda, tem engarrafamento para tudo quanto é lado? É porque uma cidade também não teve um bom plano diretor lá atrás. Uma das peças que compõe o plano diretor é o plano de trânsito, plano de mobilidade urbana. Recentemente tem o nome de mobilidade, ou seja, como você tornar a cidade mais fluida no trânsito, com segurança e com rapidez e com conforto, para que a cidade possa ter as pessoas se locomovendo o tempo todo. Então, uma cidade com um bom plano de mobilidade, que é uma das peças do plano diretor, tende a ter menos engarrafamento, menos problemas de trânsito, privilegia mais o transporte público do que o transporte individual e assim por diante. Uma das leis mais importantes do plano diretor, né, porque o plano diretor é uma lei, só para vocês entenderem, mas só que a gente tem que aprovar várias outras leis, que a gente chama de leis complementares ao plano diretor. Tem uma cidade que é tudo esquisito, às vezes você tem um monte de gente morando do outro lado da cidade e toda a parte do comércio do outro lado, então você tem um transtorno danado, pessoal que mora longe. O que é a peça mais importante? A lei de uso e ocupação do solo, né? Ou seja, onde você vai poder construir cada tipo de edificação, né? Olha, nessa área aqui você só vai poder construir terrenos onde tenha 80% vai ser área de drenagem, ou seja, vai ser grama, você faz o que você quiser, mas só que você não pode pôr concreto aí. Nessa região você pode construir prédios, tudo bem, mas prédios só até 3 andares, não pode construir mais que isso, senão você aglomera demais, faz uma concentração de população ali que vai prejudicar uma outra peça que é o plano de mobilidade. Então, se você coloca muita gente, adensa muito uma região da cidade, você acaba tendo outros problemas ambientais, de trânsito e assim por diante. Então, a lei de uso e ocupação do solo, ela diz, como o próprio nome diz, de que forma o solo do município vai ser ocupado. Nessa região inteira eu vou ter uma regra, nessa outra eu vou ter outra e assim por diante. Uma outra lei também importante é o Código de Obras do plano diretor. Que forma as coisas vão ser construídas. Olha, quando se construir um condomínio, vai ter que ter uma lixeira na frente. Dependendo do tipo do condomínio, vai ter outro tipo de lixeira, e a calçada vai ter que ser de tantos metros, e vai ter que na calçada ter uma partezinha de gramado para as pessoas poderem andar na calçada, e ter uma parte de escoamento, uma parte para plantar. Por que você já viu aquelas calçadas com aquelas árvores estourando todo a calçada? Porque não teve um bom código de obras. E você saiu plantando árvore de qualquer jeito, e aí no futuro vai estourar as calçadas, vai prejudicar o pedestre. O que mais que eu posso dizer? O plano diretor é muito grande. Tem outras peças do plano diretor que não são diretamente ligados a questões de edificação, como Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Turismo, Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, tem uma série de outros planos de habitação de interesse social. O plano diretor pode ter umas 20 peças complementares, né? Tem cidades que são mais complexas e cidades que são menos complicadas. Ribeirão é uma cidade complicada, é uma cidade complexa, uma cidade grande, e a gente, nesse governo, a gente tá trabalhando muito em cima do plano diretor. Já aprovamos as diretrizes, ou seja, já aprovei, eu votei a favor do plano municipal, do plano diretor de Ribeirão Preto. Mas algumas peças já foram aprovadas. Outras, por exemplo, a gente está estudando código de postura, a gente está estudando o de mobilidade para a gente poder votar.
E, como eu disse, uma cidade que se planeja bem é uma cidade que evita ter problemas futuros. Os problemas que Ribeirão Preto enfrentou nas últimas décadas, 20 anos, 15 anos, como eu falei, de trânsito, de enchente, de uma série de questões, são problemas de falta de planejamento há 30, 40 anos atrás. Então, planejar é fundamental. Uma cidade que tem um bom plano diretor é uma cidade que atrai mais investimentos, é uma cidade mais segura para se viver, é uma cidade com melhor qualidade de vida. Então, um bom plano diretor exige um bom prefeito e bons vereadores estudados, bem formados, que passaram por boas escolas, que têm uma boa formação, que leva a política de uma forma muito séria, e é isso que nós esperamos dos nossos representantes políticos e da população na votação do plano diretor. Espero que eu tenha contribuído aí para vocês e estou sempre à disposição na Câmara, Gabinete 25, vereador Fabiano Guimarães, Partido Democratas, e boa sorte, bons estudos, lembrando sempre que isso aqui é só uma pincelada que eu dei. Importante vocês estudarem nos livros, estudarem no YouTube, estudarem no Google, para reforçar isso que é o mais importante do planejamento de uma cidade, o plano diretor, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, beijo a todos aí no meu grandioso Colégio Ideal, que eu gosto tanto. Agora, crianças, eu peço que vocês abram o livro nas páginas 89, 90 e 91. Mãos à obra. Realizem essas atividades para corrigirmos. E aí, já fizeram? Vamos corrigir então? O exercício 1. Ligue o governante à sua unidade de atuação. Quem é o governante, né, que cuida do município? É o prefeito ou a prefeita, tá? Quem é o governante que cuida do estado? É o governador. E quem é o governante que cuida do país? É o presidente, tá? Então, olha só. Prefeita, município, governador, estado e presidente, o país. 2. Além do governador, que administra o estado, e do prefeito, que é o responsável pela administração municipal, também a autoridade do país. Trata-se de quem? Do senador? Não. Do deputado federal? Também não. Quem cuida, né? Quem é a autoridade do país? É o deputado estadual? Não, porque aqui se refere ao estado. É o presidente da República, tá? Então, a alternativa correta é a D. Ele é a autoridade do país, o presidente da República. O exercício 3. Descubra as palavras que completam as frases. Use-as para formar a cruzadinha, tá? Então, olha só. Na frase 1. Nas eleições, os eleitores manifestam sua posição por meio do voto, tá? É por meio do voto que os eleitores manifestam sua posição. Na frase 2, o principal administrador do município é o prefeito. Quem acertou pode colocar um certinho aí. Quem errou, faça a correção. Na frase 3, as ações do prefeito são fiscalizadas pelos vereadores, tá? São os vereadores que fiscalizam as ações do prefeito. 4. Frase 4. O controle e a fiscalização do Poder Executivo Federal são realizados pelos senadores, tá? Os senadores que fiscalizam o Poder Executivo. Frase 5. O principal administrador do estado é o governador. Então, vocês irão completar, né, a cruzadinha. 1, voto. 2, prefeito. O 3, vereadores. 4, senadores. E os 5, governadores, tá? Então, realizem a correção corretamente.
No exercício 4, complete com as palavras do quadro. Atenção, uma mesma palavra pode ser usada mais de uma vez. Comunicação, conselho, diretor, futuro, município, população, popular, prefeito, secreto, vereadores e voto. Então, na frase A, uma importante forma de participação popular é por meio do voto, que é secreto, ou seja, não precisa ser revelado a ninguém, tá? Então, na frase A, popular, voto e secreto. Na frase B, o plano diretor contém as principais propostas para o município, contribuindo para o futuro dos cidadãos. C. A população pode e deve opinar e participar da elaboração de projetos que são enviados pelo prefeito, onde são enviados à Câmara de Vereadores. D. O Conselho Municipal aproxima os governantes da população, sendo importante para a comunicação entre a sociedade e de seus representantes, tá? No exercício 5, quando um prefeito pretende criar uma lei, o que ele precisa fazer? Considerando que você estudou na unidade, pense no processo necessário para uma lei entrar em vigor, para que ela possa ser trabalhada e começar a entrar, em vigor. Preencha os quadros citando cada uma das etapas. O primeiro quadro, o prefeito, ele ouve as necessidades da população e aí ele decide criar uma lei. E depois, o que ele tem que fazer, Ele tem que enviar o projeto de lei lá na Câmara de Vereadores, tá? Então, ele envia o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. E depois? Depois, os vereadores discutem a proposta da população, visando incluir sempre melhorias, para o município, para a população, e retornam para o prefeito. Em seguida, o prefeito sanciona a lei, o que passa a vigorar, começa a valer a lei, ou pede novas alterações, repetindo para o processo, tá? Então, olha só, quando o prefeito ele pretende criar uma lei, primeira coisa que ele precisa fazer, é ouvir as necessidades da população e decidir criar uma lei. Depois que ele criou a lei, ele envia o projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Lá na Câmara de Vereadores, os vereadores eles vão discutir a proposta com a população, sempre visando incluir melhorias, tá? E aí vai retornar para o prefeito se os vereadores o que os vereadores discutiram nessa proposta. E por último, o prefeito sanciona a lei, tá? Que passa a ser vigorada, começa a entrar em ação essa nova lei, tá? Como tarefa de casa, vocês irão realizar o exercício 1 e 2 da página 147. Exercício 1. Quem são os representantes da população responsáveis por fiscalizar as ações do prefeito, elaborar e aprovar as leis, Quem são esses representantes? São os senadores? São os presidentes? Quem são? 2. Observe o mapa do Brasil. Depois responda as questões. A. O que o mapa mostra? Então, atente-se à legenda e o título, tá? Para responder o que esse mapa mostra. B.
Quem é o responsável pela administração das áreas limitadas pelos traços vermelhos? Olha só, observe a legenda. O que indica o traço vermelho? O limite municipal. Então, quem é o responsável pela administração, do município? Tá? Então, tarefa de casa, os exercícios 1 e 2 da página 147.